Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito bom dia, prezados amigos do Ideal Espírita. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais um programa espírita. Hoje é uma manhã muito especial, em que, através da Web Rádio Estação da Luz, nós estamos chegando até vocês para falarmos um pouco a respeito de Maria, a mãe de Jesus Cristo, e sua respectiva missão de mãe. Queremos aqui enfatizar para todos vocês, amigos do Ideal Espírita, de que a nossa proposta aqui é de trazer a doutrina espírita, interpretando tudo acerca de Maria, de Jesus, a missão dessa grande mãe, que representa muito para nós, toda a humanidade, e falarmos de uma forma desmistificando muitas coisas que foram ditas, deixando um miticismo muito aguçado no tocante à missão dessa grande mulher. Então, hoje, o nosso trabalho com vocês é trazer à lume uma grande explicação a respeito de algumas passagens no qual a doutrina espírita não coaduna com a ideia do miticismo, pelo qual foi lançado para cima de Jesus, Maria. A nossa bibliografia, nós trabalhamos em cima do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, Novo Testamento e A Caminho da Luz. Eu quero primeiro falar um pouco a respeito das mulheres do Evangelho de Jesus. Algumas mulheres que tiveram um papel muito importante nessa trajetória de Jesus. Começando como Maria de Magdala, a chamada Madalena, uma grande personagem na vida de Jesus. Representou-se uma grande mulher para aquela época. Falaram da Joana, a mulher de Cusa,
falarmos de Susana, duas grandes mulheres importantes nesse fenômeno da vida de Jesus. A mulher adúltera, muito bem representativa nessa passagem. A hemorroíça, essa mulher que tanto expressou a questão da fé. A viúva de Naim, que são mulheres que participaram no período da vida de Jesus e que destaca no próprio Evangelho. A mulher encurvada, da qual se aproximou dele para ser curada. A mulher da Cananeia. Nós não vamos dissertar a respeito de cada uma, porque seria muito longo. A Maria, irmã de Lázaro, aquela mulher que lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos lindos. A mulher samaritana. Um fenômeno super interessante, essa passagem de a mulher de Samaritana com Jesus. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. A sogra de Simão Pedro, quer dizer, uma personagem muito importante naquele fenômeno das curas. As bodas de Canaã. Estava ali a persona mais importante de todas essas mulheres. Estava ali a mãe de Jesus, a Maria. É a primeira das grandes mulheres do Evangelho de Jesus. Esta senhora, a quem o mundo inteiro leva até ela as considerações de uma criatura que realmente teve um papel de suma importância por ser a própria mãe de Jesus. Então, a ela, nós devemos, nesta manhã dessa segunda-feira, através da Web Rádio Estação da Luz, a nossa homenagem, essa presteza de termos como sendo a mãe de toda a humanidade, mas que foi aquela que concebeu aquele grande homem, aquele grande espírito de primeira ordem, que aqui esteve entre nós, e nós não reconhecendo a sua glória. Maria, para nós, passa a ser uma peça muito importante nesse cenário do cristianismo. As coisas começam assim. Houve o fenômeno do chamado anjo Gabriel. O anjo Gabriel foi enviado por Deus numa cidade chamada Galileia, chamada ali Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Começando a desmistificação desse fenômeno, tá? Porque um anjo, quer dizer, um espírito de primeira ordem, para se manifestar de uma forma muito visível, provavelmente muito ostensiva, para poder se dirigir a Maria e dizer a ela daquilo que estava para vir, é um fenômeno muito extraordinário. Por quê? Primeiro que nós temos que observar de que isso foi uma manifestação puramente espiritual, como está lá no Evangelho de Lucas 1:26. Agora, quem que seria esse anjo enviado pela espiritualidade maior? Por Deus. Nós vimos no Livro dos Espíritos, que na questão 459 do Livro dos Espíritos, perguntou se os espíritos influem em nosso pensamento, nossos atos. Disseram que muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, começando aqui, a desmistificação, certamente a Maria, a futura mãe de Jesus, certamente um espírito de condições muito melhor, condição mais elevada, ali se manifestou naturalmente, como se manifestam os espíritos a nós, para poder anunciar a ela que estaria vindo, tá, o grande missionário, o grande libertador das almas,
Jesus. Então, já foi um fenômeno muito interessante na história do cristianismo, essa anunciação do anjo chamado Gabriel, porque na escala dos anjos, Gabriel é uma hierarquia mais elevada, seria espírito de primeira ordem. Então, é um fenômeno puramente natural. Assim como aconteceu com ela, acontece conosco muitas das vezes, espíritos chegam até nós para enunciar ensinamentos, anunciar acontecimentos, fatos. Então, os espíritos nos influenciam pelo pensamento, nos informando, nos instruindo, nos advertindo, nos anunciando, nos educando, nos orientando. Um fenômeno interessante aconteceu, Isabel era prima de Maria. É conhecida como sendo a mãe de João Batista. Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Então, quer dizer, as duas primas, ambas estavam grávidas. Maria, grávida de Jesus. Isabel, grávida de João Batista. E ambas se perceberam entre elas, isso, por um sentimento muito forte do ente querido no seu ventre. Então, foi um fenômeno extraordinário também contido no Evangelho. Agora, a pergunta que nós temos ouvido pessoas perguntarem, Maria, mãe de Jesus, foi concebida pelo Espírito Santo ou foi pelo próprio marido José? É o mito da virgindade de Maria, muito questionado e muito levado em conta pelos católicos. Agora, a doutrina espírita, ela tem uma proposta, meus amigos, é o seguinte, não é de sustentar, não é de alimentar, não é de concordar com questões místicas. A doutrina espírita é verdade, ela é ciência, ela é filosofia. Então, ela não coaduna com miticismo. Estamos aqui, então, para trazer para vocês algumas breves explicações acerca desta situação que é muito controvertida para todo o movimento. Se acreditava na antiga mitologia, desde os tempos mais remotos, que deuses, com D minúsculo, aqui agora, nasciam de uma mulher necessariamente virgem. Quer dizer, que os deuses não poderiam nascer de uma mulher manchada, certo? Do pecado original, das antigas religiões e tradições religiosas do passado. Com isso, se acreditava que um Deus não poderia nascer de uma mulher manchada pelo pecado original, que tinha que nascer de uma mulher virgem. Agora, virgem aqui não é no sentido corporal, não é no sentido de você perceber que é uma questão puramente fisiológica. Virgem aqui é de pureza, pureza de sentimento, pois acreditava na mitologia que os deuses, como Hércules, Apolo, isso, porque havia um mito, certo, chamado as mulheres manchadas do pecado original, que aqui é surgido lá quando Adão comeu do fruto da árvore, sugerido pela companheira Eva, que, envergonhados da falta cometida, e ainda estando nus diante do Senhor, foram expulsos do paraíso. Então, quer dizer, é um mito antigo, certo? Muito tradicional de algumas religiões. Nós tivemos aí também a questão de Hermes, Baco, Adonis. Tivemos aí nessa antiga mitologia deuses nascidos de mulheres completamente virgens. O mito da virgindade, a Ísis, a deusa egípcia, também conhecida como Site. Tivemos aí Ceres, e tivemos aí uma situação que nós temos que trabalhar com vocês. Se acreditava também que Jesus Cristo havia nascido de uma mulher puramente virgem, o que fez dele o mito de ser Deus, e passar a fazer parte de um dogma para algumas religiões. Então, aqui começa uma grande gravidade das questões místicas, certo? Se os deuses deveriam nascer de mulheres virgens, certo?
A virgindade aqui não seria a questão pessoal, a questão sexual, a questão fisiológica. A virgindade aqui seria pureza de sentimento, de espíritos puros, de um sentimento puro. Agora, a gravidade maior é de levar em conta que Jesus é Deus, colocando Jesus como sendo Deus. É aqui que está um grande afare da humanidade, inclusive de algumas religiões tradicionais. Nós vamos ver onde é que está isso aí. No Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325, estabeleceu que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus coeterno com o Pai, e gerado de sua mesma substância. Esse consenso foi fixado no Credo Niceno, que foi publicado como decreto imperial por Constantino. Então, quer dizer, aqui tem uma gravidade enorme. Colocar Jesus como sendo coeterno com o Pai, como sendo Deus, quer dizer, Deus Filho, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e gerado da mesma substância. Espera aí. Deus, gerado da mesma substância, Deus não é criatura. Deus é criador. Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele não é criação. Então, ele não é formado de substância, certo? Então, Jesus é filho. Jesus é criatura. Jesus pertence à criação. Então, aqui já está um grande erro no Concílio de Nicéia, que coloca Jesus como sendo Deus. Bom, a questão do mito de Adão e Eva, a questão da nudez comprova que eram despojados de tudo. Depois do pecado, surge a vergonha, logo em seguida, cobrem, temendo a Deus, porque ali foram expulsos do paraíso. Santo Agostinho, né, como é um dos grandes colaboradores do cristianismo, certo? Lá atrás, mas não o cristianismo do Cristo, mas o cristianismo que ele instituiu. Ele introduziu o pecado original. Quer dizer, ele colocou uma situação baseada em Adão e Eva, o fruto, né, da árvore proibida, como sendo aquilo uma falta muito agravante e que nós deveríamos, certo, manchados dessa falta, né, nós descendentes de Adão e Eva, quer dizer, coisa que não tem explicação plausível, é o mito de Adão e Eva, certo? Adão e Eva não foram realmente fatos, foram fenômenos que, para ficar na história e permanecer na história até agora, tiver que ser transformado em mito. Porque somente o mito mantém na história. Se não for mito, não fica na história. Então, Santo Agostinho introduziu o pecado original, tá? Que todos nós nascemos com o pecado original. Quer dizer, alguém vai lá, faz uma falta, e nós pagamos pela falta dele. Aí a doutrina espírita não concorda, não coaduna com essas ideias loucas. Começa aqui agora a grande questão da controvérsia de virgindade de Maria. Por quê? São Gregório Magno e Santo Agostinho diziam que o ato matrimonial, embora lícito por ser necessário para a procriação, ele é sempre manchado e impuro. A mulher era considerada ocasião de pecado. Ó, um absurdo. Um absurdo uma coisa dessa. Começa aqui São Gregório e Santo Agostinho proibindo a questão do sexo. Quer dizer, combatendo a atitude sexual, o ato sexual, dizendo que tudo isso, a mulher era manchada de um pecado. E dizia o próprio Tertuliano. São Clemente de Alexandria, um dos maiores, mais cultos do seu tempo, afirmou que toda mulher deveria enrubescer de vergonha, somente em pensar que é mulher. Então, quer dizer, os santos do passado não admitiam a questão sexual, colocava o sexo como sendo pecado, colocava o sexo como coisa impura. A mulher, coisa impura. Isso é um absurdo. Quer dizer, é um movimento machista muito antigo que nega a questão sexual de toda a humanidade naquele presente momento ali,
e até o momento de hoje. Percebam vocês agora. São Jerônimo fazia jejuns extraordinários. Feria-se com pedras, acreditava estar ouvindo a última trombeta. Excluía da comunhão durante alguns dias os esposos que tinham realizado o ato conjugal. Quer dizer, o cara era contrário ao sexo. Poxa, ele nasceu do sexo. Ele chegou aqui através da relação sexual, certo? E ele combatia, certo? E ele não dava comunhão para aquelas pessoas que naquela noite anterior tiveram o ato sexual. Como é que ele sabia que aquele casal ali naquela noite havia feito sexo? Para poder negar a comunhão. Para o neoplatonismo, o corpo é o cárcere da alma. Então, esse neoplatonismo é uma filosofia platônica que tem algumas coisas muito contraditórias. Diz que o corpo é o cárcere da alma, até certo ponto, né? Não é bem uma prisão, porque o espírito, ele é livre, ele se emancipa do corpo. Isso. Agora, ele só desliga pelo fenômeno da morte, mas ele tem a liberdade. Pelo sono do corpo, ele pode transitar através do sono do corpo em desdobramento. Dizia o neoplatonismo que tudo que provém do corpo é mal. Olha só. E o objetivo moral do homem está em libertar a alma espiritual da sensualidade. Certo? Bom, tudo bem. Da sensualidade como é vista hoje, né? Que é justamente a perversão do sexo, da sexualidade, no tocante às questões imorais, tudo bem. Orígenes, uma das maiores inteligências mais esclarecidas do século III, castrou-se para dar exemplo da renúncia total, convencido assim que cumpria o conselho do Cristo, em Mateus 19, 10 e 12, quando lá Mateus coloca: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da fornicação, quer dizer, o pecado do corpo, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Aí, no versículo 10, ele coloca: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem conceber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram por si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Então, esses eunucos nascidos, né, do ventre materno, são essas criaturas que renascem aqui, pelo fenômeno da reencarnação, trazendo a condição homoafetiva, certo? A condição da homossexualidade, nascem trazendo essa tendência da homoafetividade, tá? Aqueles que são castrados pelos homens são os eunucos, que foram aquelas criaturas que, de certa forma, foram, de certa forma, aqui, para nosso entendimento, criaturas que eram castradas, certo? E para poder vigiar a mulher, a esposa dos sultões, quer dizer, daqueles poderosos do passado, para que elas não pudessem prostituírem, não pudessem trair. Então, pegavam um homem e cortavam os seus testículos, né? Ou talvez a própria genitália, para que ele não pudesse aventurar sexualmente com a esposa dos chamados sultões. E aí, os chamados eunucos que os homens o fizeram. E aqui termina Mateus falando dos eunucos que se castravam a si mesmos, certo? Por causa do reino dos céus. São os eunucos que são aqueles espíritos elevados que já atingiram um nível tão elevado que não tem mais a necessidade do gênero masculino e feminino. A sexualidade neles é tão comparada que não se sabe se é o gênero masculino,
se é feminino. São espíritos em que a sexualidade é tão pura que ela não precisa mais, certo, de um gênero. Se equilibra o gênero masculino e o gênero feminino. Então, quer dizer, é aquela espiritualidade, é aquela condição de espíritos elevado, que se chega na primeira condição, que não pode dizer que é um espírito masculino ou feminino, porque ali não tem mais a necessidade do gênero. São chamados eunucos, que se castraram por si mesmos, por causa da sua condição espiritual. Então, é justamente a evolução que leva um espírito a chegar, certo? Como o próprio Cristo, que é um espírito que, de certa forma, ele não tem mais um gênero masculino ou feminino, embora aqui ele encarnou no gênero masculino, certo? Mas a sua condição espiritual é tão elevada que, como espírito elevado, ele não é nem masculino e nem feminino, certo? Ele é um espírito onde a própria sexualidade se equilibrou, tamanho que não tem mais necessidade de encarnar num corpo masculino ou feminino. Mas quando aqui esteve, encarnou num corpo masculino, certo? Por vários séculos, nós vivemos o pacto do silêncio. Tá? Eu vim de uma cultura onde a questão sexual era calado, é um zíper na nossa boca. Né? Então, tivemos nos pais maternos, as mães, calados sobre determinados assuntos, inclusive o sexo. Né? Nos mantemos, o pai e a mãe, quando falava a respeito do sexo, mandava a gente calar a boca. É o pacto do silêncio. Porque houve um momento da repressão sexual, que veio lá da igreja, certo? Os pais continuam sustentando essa repressão porque eles próprios foram objeto dessa repressão. Menino, isso não é coisa que se pergunta. Então, quer dizer, a questão sexual é algo escondido, é algo reprimido. Portanto, que aqui vai nascer justamente essa ideia do mito da mãe de Jesus ter sido concebida pelo Espírito Santo e não concebida humanamente, fisiologicamente. A energia sexual não deve ser reprimida. Ela deve ser canalizada. Então, são os tabus que nós trazemos na nossa cultura, que são as atitudes do silêncio, a própria repressão dos pais, da cultura, a questão da curiosidade sexual, dos complexos, a ignorância, os preconceitos, a questão do medo, a questão do egoísmo. No Concílio de Nicéia, ocorreu em 325, estabeleceu que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, coeterno com o Pai, e gerado de sua mesma substância, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho. Esse consenso foi fixado no Credo Niceno, que foi publicado como decreto imperial do imperador Constantino. Então, quer dizer, enfiou a goela abaixo nossa, aceitam aí, Jesus é Deus. Então, nós vamos encontrar no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, um capítulo chamado Dupla Natureza do Cristo, aonde está assim, os supostos milagres que Jesus Cristo operou, segundo a tradição igrejeira, prova sua divindade? Não. Não. Lá está explicitamente escrito que os milagres supostos pelo igrejismo, certo? Não prova a divindade do Cristo. Que a única coisa que prova a divindade de Jesus são as suas palavras. Os milagres, não. Primeiro, que ele não operacionalizou esses milagres. Segundo, certo? De que o milagre não existe. Tá? Quiseram dar a Jesus Cristo um poder sobrenatural e maravilhoso, o que a doutrina espírita desmistifica, o que ele mesmo não admitiu. Quando ele disse, tudo o que ele fazia, nós poderíamos fazer também, e muito mais vezes. Que sua divindade não seria provada pelos milagres, e sim pelas palavras que é aqui deixada no seu santo evangelho. Então, ele disse para nós, tudo que eu faço, vós podeis fazer também. Então, Jesus não
operacionalizou milagres, porque foram colocados os milagres, né, como sendo uma das partes do Evangelho, em que a doutrina espírita não admite. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. 5 partes do Evangelho. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, as palavras que a igreja utilizou para a elaboração dos seus dogmas e o ensino moral. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele repudia as 4 primeiras partes. Ele só admite a última parte, o ensino moral. Porque as demais outras partes é motivo de controvérsia. Então, vejamos nós aqui agora, e quiseram dar a Jesus uma impressão de que os milagres comprovariam a sua divindade. Quer dizer, milagre é algo sobrenatural. O milagre é algo maravilhoso. O que a doutrina espírita explica, né, quando ela fala do magnetismo. A igreja, aliás, ela mesma retira aos milagres toda a sua importância como prova de divindade do Cristo, declarando que o demônio também pode fazê-los tão prodigiosos quanto ele. Porque se o demônio tem um poder, tem tal poder, fica evidente que os fatos desse gênero não têm, de nenhum modo, um caráter exclusivamente divino. Se ele pode fazer coisas admiráveis para seduzir mesmo os eleitos, como os simples mortais, poderia distinguir os bons milagres dos maus. E não há de temer que, vendo fatos similares, não confundam Deus e Satanás. Dar a Jesus um tal rival em habilidade era uma grande falta de jeito, mas pelo que respeita às contradições e às inconsequências, não eram olhadas. De tal pedra em uma época em que os fiéis ter-se-iam feito o caso de uma consciência de poder pensar por eles mesmos e distinguir e discutir o menor artigo imposto em sua crença. Então, não se contava com o progresso, não se pensava que o reino da fé cega, ingênua, o reino cômodo, como do bel prazer, pudesse ter um termo. O papel tão preponderante que a igreja se obstinou em dar ao demônio teve consequências desastrosas para a própria igreja e para a fé dos seus seguidores. À medida que os homens se sentiam capazes de ver pelos próprios olhos, o demônio que explorou com sucesso durante um tempo tornou-se machado posto em velho edifício das crenças. Quer dizer, cortou, podou. É uma das principais causas da incredulidade. Posso dizer que a igreja, se fazendo dele um auxiliar indispensável, alimentou em seu seio aquilo que deveria virar-se contra ela e minar em seus fundamentos. Então, quando viu que o próprio demônio tinha o mesmo poder que o Cristo tinha, de poder realizar os fenômenos ditos como milagres, virou-se contra a própria igreja, né? Em outra consideração, não menos graves, é que os fatos miraculosos não são privilégio exclusivo da religião cristã. Não há, com efeito, uma religião idólatra ou pagã que não teve os seus milagres tão maravilhosos e tão autênticos para os adeptos quanto o do cristianismo. Então, a igreja se tirou o direito de constatar, atribuindo às potências infernais o poder de produzi-los. O caráter essencial do milagre, no sentido teológico, é ser uma exceção das leis da natureza, por conseguinte, inexplicável por essas mesmas leis. Desde o instante em que o fato pode ser explicado e que se liga a uma causa conhecida, cessa de ser milagre. Assim é que as descobertas da ciência fizeram entrar no domínio natural de certos efeitos qualificados de prodígios, enquanto a causa ficou completamente ignorada. Mas uma certeza que podemos tirar de tudo isso é que as palavras do Cristo provam, sim, a sua divindade, e não os milagres. Então, meus amigos, uma coisa interessante, a gente poder começar a desvendar essa questão da virgindade de Maria, poder entender o que é Virgem Maria, entender essa virgindade, certo? Não é uma questão puramente fisiológica, sexual. Mas eu quero dar uma paradinha aqui para responder as perguntas que nos foram formuladas concernente a Maria. A primeira pergunta que vem para nós aí é da Maria Clara da Silva, aí de Natal. Ela pergunta, qual é a maior virtude de Maria Santíssima? Bom, eu,
presumo, sabe, Maria Clara, de que a maior virtude de Maria, mãe de Jesus, é de ser mãe de Jesus, certo? É de ser mãe daquele que traria luz ao mundo da ignorância, ao mundo do sofrimento, ao mundo das dores, certo? É de ser mãe daquele espírito de primeira ordem, o espírito de ordem crística. Para mim, é a maior de todas as virtudes. De ser mãe, como todos aqui na Terra também são mães, né? Mas é uma mãe excepcional, é uma mãe de uma pureza chamada Santíssima, de santo, quer dizer, puro. De que santificou Maria não foi o seu estado físico. Quer dizer, a santificação dela, a pureza dela, não é uma questão anatômica, fisiológica, sexual, certo? Mas a sua pureza de alma, certo? A sua virgindade de maus sentimentos. Era virgem de maus sentimentos, de faltas, de erros. Fez-se Senhora de todos nós pela essência de sua alma. Um espírito, com certeza, de segunda ordem. Um espírito não puro, mas um espírito trazendo uma pureza equivalente à sua natureza espiritual, como sendo espírito de segunda ordem. Tá? Fez-se Senhor de todos nós por esta condição de essência da própria alma, grandeza do seu ser espiritual, que eu considero o espírito de segunda ordem, angelitude dos seus ideais. Então, eu vejo nela, nessa Maria Santíssima, certo? A maior virtude dela é de ser a mãe daquele espírito de primeira ordem. Então, não é para qualquer outra Maria. Não é para qualquer outro espírito, inclusive nós de terceira ordem. Tinha que ser de segunda ordem. Né? Bons espíritos, conforme está a pergunta 100 do Livro dos Espíritos. A segunda pergunta, ela vem da Maria Clara, aí de Natal, que ainda continua nos perguntando. Porque no livro de Boa Nova, de Humberto de Campos, chama-se Maria, Mãe de Jesus, de Rosa Mística, de Nazaré. Bom, aí é uma questão muito agora catolicizada. É uma questão muito dos católicos, certo? Que Rosa Mística é um meio, assim, meio poético de dar a Maria o título, né? Porque é uma forma de uma devoção, certo? Que através da própria oração, chamada a ladainha de diversos títulos, o título de Rosa Mística é chamada ladainha lauretana, que é uma reza em forma de ladainha de Nossa Senhora, que é uma forma de expressar uma grande homenagem. É importante a oração para exaltar não a Mãe de Deus, como é colocado, mas a Mãe de Jesus. E pedir-lhe graças que seja e que queira dela obter. E fala assim, começa assim, Santa Maria, rogai por nós. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Virgem das Virgens. Mãe de Jesus Cristo. Mãe da Divina Graça. Mãe Puríssima. Mãe Castíssima. E vai. É uma ladainha que é feita com a mesma mãe, né? Maria, Mãe de Jesus, que é uma forma de poder exaltar a sua grandeza espiritual. Rosa Mística, né? Como foi colocado aí mesmo. E uma coisa que fica muito claro para nós é de que no catolicismo há uma diversidade de interpretações, certo? Portanto que na própria igreja se criou várias Nossas Senhoras. Tem dezenas de Nossa Senhora, certo? E cada uma recebeu um título diferente, né? E Maria é uma só. Agora, ela é representada dentro do catolicismo como sendo várias personas, quer dizer, várias pessoas que aqui viveram e que tiveram essa pureza de sentimento, essa pureza de coração, e que são nomeadas, que são levadas em conta, certo? Como sendo santas da própria igreja,
como, por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, né? Que é a padroeira do nosso Brasil. Então, são tudo questões do catolicismo, não pertence à doutrina espírita. Para nós, esses espíritos aqui, colocados como santo, são espíritos puros, certo? Bons espíritos, né? A nossa visão. A Fátima de Castro, de Piauí, a pergunta: quem é Maria de Nazaré hoje e quais suas funções, tarefas e obrigações? Bom, quem é Maria de Nazaré é a mãe do nosso Mestre Jesus Cristo, certo? Quais são as suas funções hoje, suas obrigações? No livro da nossa Ivone Pereira, Memória do Suicida, foi colocado que descreve que existe uma atividade numa região chamada Servos de Maria, que é um grupo de espíritos especializado em resgatar espíritos suicidas nas ondas aqui inferiores da crosta terrena. Após um socorro de pobres, os mesmos são encaminhados ao Hospital de Maria de Nazaré. Estão vendo? Essa instituição é dirigida pela mãe de Jesus. Então, o Camilo Cândido Botelho, autor espiritual desta obra, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhada por outro espírito a não ser de Maria, por ser ela a referência de amor e dedicação fraternal. Então, a ocupação atualmente da Maria é nessa região Servos de Maria, que é um grande hospital, onde esses espíritos que passaram pelo fenômeno do auto-extermínio, para ali são levados para ser tratados, para ser encaminhados, para ser orientados, amparados. E que Maria é a governante, é a dirigente desse grande trabalho de socorro espiritual aos suicidas. Narrativa aqui do próprio Camilo, certo? Nesse livro da Ivone Pereira, Memória do Suicida. Então, Maria tem um papel muito importante, né? É um espírito de uma envergadura espiritual não comparado com a nossa condição. Está muito além da nossa própria condição espiritual. E a nossa Inácia Rabiela de Aracaju, ela pergunta: tinha tanta certeza que foi preparada para tal tarefa? Eu acredito que sim, certo? Que a mãe de Jesus, ela tinha, certo? Muita certeza, sim, da missão do filho, porque ela foi um espírito escolhido pela espiritualidade maior para ser a mãe, né? Para receber no seu ventre e dar a esse espírito um corpo capaz de ter a ele uma condição mais aprimorada da própria fisiologia, que seria um corpo mais aperfeiçoado, um corpo não doente, um corpo onde as suas funções regulares estariam à altura. Então, Maria foi preparada, sim, foi um espírito muito preparado e tinha noção e sabia do seu compromisso, da sua missão. Ela não foi escolhida, assim, por José, aleatoriamente, não. Foi um espírito que chegou através de uma condição muito difícil, né? Que ficou órfã de pai e mãe muito cedo e ficou realmente numa condição, assim, desvalida. E depois foi escolhida pelo próprio José. E ela tinha noção, sim, completamente da missão. Tá? Razão pelo qual ela foi preparada, foi escolhida, não foi uma coisa puramente aleatória, não. Viu? Porque até nós também aqui, toda reencarnação é planejada. Toda reencarnação tem todo um custo, tem todo um trabalho, tem todo um implemento, tem toda uma situação que eu vou citar. Hoje não vai dar tempo, mas na sexta-feira eu vou continuar esse estudo. Nós vamos citar o que é uma reencarnação de Segismundo. A gente poder fazer uma comparação que reencarnação é algo sublime, é algo puro, é algo que tem um planejamento, que tem uma organização através de espíritos de condições elevadas. Não é qualquer um, não. Tá? A Maria Rita pergunta: pode comentar essa passagem de João, que disse a sua mãe: mulher, eis aí teu filho, ao discípulo: eis aí tua mãe? Olha, essa passagem é o seguinte: naquele momento final de Jesus, que estava lá na cruz, né,
Lá estava sua mãe, né? Estava a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas. Clopas era, em hebraico, foi tio do próprio Jesus, foi pai de Simeão, e estava a própria Maria de Madalena. Aí, Jesus ali, naquele momento derradeiro ali, certo? Ele vendo que a sua mãe, né, ele morreria ali naquela cruz, naquele corpo, e ele sobreviveria a partir de então, a sua mãe não tinha mais José, não tinha ele mais, e ela ficaria sozinha, ela ficaria praticamente desvalida. E vendo ali João, né, foi o único apóstolo que começou com Jesus e terminou com ele, porque os outros, um traiu, o outro negou, e os outros 9 deram na perna. Somente João ali estava. Então foi quando Jesus disse, vendo ali sua mãe, né, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ele disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, na interpretação desse dizer de Jesus, ele quis dizer o seguinte, mãe, eis aí o teu filho, João. Quer dizer, tome ele como sendo o seu filho. João, eis aí sua mãe. Tome ela para você como sendo sua mãe. Então, quer dizer, cuide dela. É sua mãe. Continua sendo sua mãe, certo? Embora não consanguínea, mas mãe, no sentido do zelo, no sentido do cuidado, no sentido da proteção, do afeto, do carinho, do amor. Então, ao vendo ali, né, ele amava muito João, que foi o discípulo mais amado por Jesus, foi João. Estava ali o filho e a mãe. Então, ele pede que João continuasse protegendo e amparando sua mãe a partir daquele momento. Porque ele estava de partida da sua realidade aqui terrena. E voltando à sua realidade espiritual. Quer dizer, aqui era uma realidade, mas a sua verdadeira realidade não era aqui. Era a sua realidade espiritual. Ele estava de volta para ela. Então, a sua mãe precisava de zelo, de cuidado. Então, ele pede a João que cuidasse, né, de Maria, sua mãe, tendo ela como mãe também. E pediu Maria que continuasse cuidando de João, porque ele estaria partindo dali e João ficaria também à mercê. Então, Jesus pede ali que ambos, né, se cuidassem um do outro, após aquele momento ali derradeiro, que estaria partindo da sua, para a sua realidade espiritual. Eu interpreto desta forma. Irmãos do Infinito, Botafogo, Rio de Janeiro, porque a maioria dos espíritos jamais reverenciam falar, quem sabe, citar de vez em quando, lives, palestras, congressos, cujo tema é a mãe e o guia e modelo para a humanidade. Nunca, nunca mesmo ouvi falar. Imagina se não fosse guia e modelo. Meu amigo, é o seguinte, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a doutrina espírita, ela diferencia das demais outras filosofias. Ela diferencia das demais religiões, porque a doutrina espírita ela não entra no rol das religiões tradicionais. Então, ela não sustenta dogmas, ela não sustenta ritos, celebrações, certo? Cerimônias. Ela não se condiciona ao dogmatismo. Ela não admite os milagres, na acepção da palavra. Ela não admite essas práticas cerimoniais, certo? Santo daqui, santo dali. Então, é uma doutrina científica. Ela interpreta tudo diferente. Então, a doutrina espírita, ela não se preocupa muito com as questões da história da humanidade.
os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as profecias, a doutrina espírita não coadunam com essas ideias. É não coadunam com as palavras que disseram os dogmas e elaboraram os seus dogmas. A doutrina espírita só aceita o ensino moral do Cristo. Então, ela não se apega, viu, o amigo irmão, ela não se apega às questões contraditórias, certo? O que é que Jesus fez? Com quem que ele comeu? Aonde ele jantou? O que é que ele fez durante o dia? O que é que ele fez à noite? Com quem ele relacionou? Se comia peixe? Se comia carne de boi? Certo? Se naquela época Jesus trabalhou como? O que ele fez? Porque a história dos atos comuns da vida dele não é narrada de 33 anos, não. Existem alguns lances. Não existe um período que fala da vida infantil dele, da adolescência, da juventude. Não fala, entende? Então, a essa preocupação de ficar numa live falando que Jesus fez isso, fez aquilo, aonde eu vou encontrar base para isso? Isso é história. A história, muitas vezes, são inventadas. As histórias são, às vezes, situações que nós imaginamos, certo? A história é escrita, mas segundo a imaginação de cada um que escreve a sua própria história. Então, assim, ficar querendo preocupar, certo? Falando dos atos comuns da vida de Jesus, dos milagres que ocorreu naquela época, é perca de tempo. Certo? Das profecias, por quê? Agora, o ensino moral, sim. A doutrina espírita se ocupa unicamente do ensino moral, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela não se ocupa das demais outras situações, porque são contraditórias. E eu perderia meu tempo com vocês aqui falando dessas 4 partes do Evangelho e não falaria da parte mais importante, que é o ensino moral. Certo? Então, meu amigo, é nesse sentido que a gente não fica preocupado aqui catolicizando o movimento espírita. Nós estamos aqui para poder espiritualizar. Não é nem espiritizar, é espiritualizar o movimento espírita. Certo? Agora, ficar relembrando de coisas contraditórias não nos leva à frente, avante. Agora, falar do ensino moral que ele nos ensinou, este sim, esse nos leva à frente e acima. Tá? É nesse sentido que nós interpretamos. Prosseguindo aqui, no Concílio de Latrão, em 649, foi o primeiro a afirmar a virgindade perpétua de Maria. Ou seja, que ela permaneceu virgem antes, durante e após o parto. O Papa Martinho I afirmou que quem não confessasse a virgindade de Maria seria condenado. Então, quer dizer, é um mito que foi imposto a ferro e fogo. Ou vocês aceitam a virgindade fisiológica, anatômica de Maria, física, ou vocês vão ser condenados. Está lá no Concílio de Latrão, 649, depois do Cristo. Certo? Isso foi ratificado no Concílio de Latrão. Ali foi declarado que era questão de fé. O fato de que Jesus gerado sem semente, quer dizer, sem o sêmen, quer dizer, sem o espermatozoide, sem o óvulo, certo? E que Maria o concebeu de modo incorrupto, quer dizer, não pelo corpo físico, não fisicamente, não fisiologicamente, sendo que a virgindade dela se manteve mesmo após o seu nascimento. Então, quer dizer, concebeu, era virgem, fisiologicamente virgem, deu à luz, continuou virgem. Então, essa matéria, certo? Como é que pode um anjo, de um espírito de primeira ordem, totalmente desprovido de toda a materialidade do mundo corporal, conceber um sêmen ao ventre materno de Maria, fisiológico, físico, puramente material? Se no mundo espiritual a matéria é diferente da nossa, certo?
Como é que ele fez com esse sêmen? Para produzir um sêmen puramente humano, certo? Um anjo não possuía essa materialidade. Jamais. Os espíritos, até de segunda ordem, não podem, porque a sua condição espiritual é tão elevada que dispensa toda a natureza material de que nós conhecemos. Então, aqui começa a ideia, o mito da Virgindade de Maria, que está sendo colocado, está sendo imposto nesse concílio de Latão, imposto a ferro e fogo. Engolem, aceita que Maria foi concebida por um Espírito Santo. E eu vou mostrar para vocês mais na frente, que hoje não vai dar tempo, sexta-feira eu vou mostrar para vocês, que todos nós também somos concebidos por um Espírito Santo. Vocês que estão aí na webcam, do outro lado dela, o diretor da Web Rádio Estação da Luz, todos nós somos concebidos pelo Espírito Santo. Tá? Que ali, o fenômeno que ocorreu com Maria, certo? Não pode ser colocado na visão espírita como sendo um milagre, como sendo algo que derroga as leis naturais. Absolutamente que não. A doutrina espírita não, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Dentro da própria doutrina espírita. Maria era filha de Joaquim e Ana. Viu-se órfã de pai e mãe quando tinha apenas 15 anos. Pelo que foi levado por seus parentes a proteger-lhe a orfandade entre as chamadas Virgens de Sião, debaixo de pórticos e claustros dourados do templo de Jerusalém, cujos sacerdotes eram Simão e Eleazar, essênios e parentes próximos de seu pai, acolheram com muita solicitude. Então, Maria era uma jovem que ficou órfã de pai e mãe muito cedo. E ali, condoídos pela família, ela foi levada, certo? A uma região, certo? O chamado Templo de Sião, das Virgens de Sião, que era um lugar onde hospedavam jovens, crianças, adolescentes, que eram órfãos de pai e mãe. E ali era cuidado de Simão e Eleazar, que eram essênios, e tinha essa missão de cuidar dessas jovens. Maria ali permaneceu. 29 meses mais tarde, José de Nazaré, jovem, viúva ainda, da mesma parentela, era recebido no pórtico das mulheres pela anciã viúva Ana de Jericó, que ali se encontrava, e de Joaquim, que escutava as santas viúvas de templo o pedido da mão de Maria para um segundo casamento de José, viúva com 5 filhos pequenos. Então, José chega ali, naquele reduto onde haviam várias jovens, e tomou Maria para si, para ser a sua esposa, a mãe de Jesus. Casados, Maria e José, decorriam os dias até que José resolveu levá-lo a Belém, a casa de Elcana, unindo-se em matrimônio com Sara, irmão menor de Ana, sua mãe, as quais tinham verdadeira adoração à virtuosa e bela sobrinha. E depois de 3 dias de viagem, encontraram-se na cidade de Davi. Aqui começam os fatos, certo? Aqui começa a nossa desmistificação, para tirar essa questão virginal, física, fisiológica, anatômica, certo? De Maria. E devolver a ela a condição de santidade, de pureza, puramente espiritual, certo? Nós queremos aqui derrogar, nos queremos contradizer, nos queremos combater, queremos aqui esclarecer, desmistificar, tirar esse ranço de milagre, de coisas sobrenaturais, certo? Nós queremos elucidar fatos naturais de que a doutrina espírita não coaduna com essas ideias místicas. O papel da doutrina espírita é desmistificar, é tirar o mito, é trazer a verdade à tona
e não ficar preso ao miticismo. Portanto, que eu não estou aqui criticando nenhum conceito, não quero aqui desfazer nenhum pensamento, eu quero expor aquilo que a doutrina espírita nos deixa, de forma muito clara. Então, meu tempo está esgotando, eu quero prometer a vocês que sexta-feira eu vou continuar esse assunto, tá? Às 19h20 da sexta-feira, eu vou estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, continuando daqui, certo? Porque nós temos ainda alguns esclarecimentos, muito. Estou aberto às críticas, estou aberto às contradições, estou aberto às observações, tá bom? Então, assim, desculpem-me se eu estou indo de contra algumas opiniões, tá bom? Mas no final, eu vou deixar livre a vocês as contestações, a contestar tudo que eu estou aqui dizendo, tá bom? Agradeço aí pelo dia, pela manhã dessa segunda-feira, agradeço a direção da rádio, web, Rádio Estação da Luz, na pessoa do nosso estimado amigo, o senhor Tavares. Agradeço a Deus, o nosso mestre Jesus Cristo, a toda a espiritualidade. Tenham vocês um bom dia, uma feliz segunda-feira, uma boa semana, e não esqueça, Natal, o seu verdadeiro significado, na terça-feira para quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço, muita paz, muita luz para todos vocês. Obrigado. Fica com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.